Gente, não dava para começar com um exercício mais legal que esse, o tratamento que a gente dá para a base média. Não dá, é muito bacana mesmo esse exercício, você vai sentir comigo agora. Na figura do triângulo ABC, acutângulo e PQR é um triângulo cujos vértices são os pontos médios dos lados a que pertencem. Sabe-se que o perímetro do triângulo PQR é 36 centímetros. Muito bom. Determine o perímetro do triângulo ABC. Ele está até meio incompleto, porque eu quero dar umas dicas aqui para desenhar. Bom, o ABC você enxerga aí na apostila, com o A aqui em cima, nesse vértice. O A, a caneta resolveu dar aquela falhadinha. O B e o C. Tá? Aí eu estou marcando os pontos, marquei dois já, que é o ponto R, ponto médio desse lado BC. Aqui é o ponto P, que é o ponto médio do lado AC. Vamos ver se agora eu consigo melhorar esse A. Melhorou um pouquinho, né? E aí a primeira dica que eu quero te dar na hora de desenhar é o seguinte, até para você não esquecer o fato. Lembra que eu disse que, por exemplo, eu peguei esses dois pontos médios, né? O P e o R. Se eu traçar esse segmento PR, ele vai ser paralelo a AB. Porque isso é uma base média desse triângulo. É uma das três, né? Eu posso ter três bases médias, nós vamos enxergar as três aqui. Esse segmento é paralelo a esse. Bom? Agora, você quer achar o ponto médio aqui, vamos supor que você se esforçou, achou o ponto médio desse lado. Se você não errar o desenho ficar bonitinho, você pode fazer assim, ó. Você pega aí uma régua, tá? Põe junto de BC, escorrega ela até chegar lá no ponto P. Quando você traçar essa paralela, escorregar a régua para você traçar uma paralela por P ao lado BC. Se você fez com um certo cuidado e capricho, você vai encontrar aqui do outro lado, certamente o ponto que é o ponto Q da figura que faltava. Você usou o fato de que isto é paralelo a isso, para a partir do ponto médio de um lado encontrar do outro. Tudo bem? E aqui para fechar esse lado QR, tá? Que é paralelo a AC. São as três bases médias que um triângulo tem. Oposto a cada um dos três lados, você enxerga cada uma das bases médias. E eu não fiz a mesma cor à toa. Por quê? A gente já viu que se aqui for uma medida X, tá? Aqui também vai ser e aqui também vai ser. Por quê? Porque a base média é metade do lado oposto. Então se aqui é X, aqui é 2x. Se aqui medir Y, certamente Y e Y. De novo, essa é a base média, ela é metade do lado oposto. Então você já pegou o jeitão. Se eu falar que aqui é Z, certamente aqui é Z também e Z também. Tá? Ele disse do perímetro do triângulo PQR, é 36 centímetros. Gente, 36 centímetros é o perímetro desse triângulo cuja soma dos lados dá isso. Tá? O perímetro que a gente quer, vamos pôr 2P, é o do triângulo ABC. O que é o perímetro do triângulo ABC? É 2x mais 2y mais 2z. Vamos pôr em evidência assim, ó. O 2 em evidência é o dobro dessa soma. Ora, o perímetro 2P do triângulo ABC, então, é 2 vezes 36. Esse perímetro é 72. A unidade de medida é centímetros, centímetros aqui também. Tá? Então, esse exercício resume praticamente tudo o que nós precisamos na hora de falar de base média de triângulo. O triângulo tem três bases médias, cada uma delas oposta a um lado, pois essa base média é sempre metade do lado oposto. É muito fácil trabalhar a base média de triângulo, bastante fácil. Preparem-se para fazer exercícios que trazem o contrário. Assim, ele te dá o perímetro do triângulo grandão e pede o perímetro desse pequenininho que é criado a partir dos segmentos que unem pontos médios, quer dizer, são as bases médias que unidas geram um novo triângulo, tá? Ok? Mais à frente nós vamos perceber que nós temos um monte de triângulos aqui que são semelhantes, alguns até congruentes. Os congruentes a gente consegue perceber já. Você notou que esse triângulo é congruente a esse, é congruente a esse, é congruente a esse?
A gente dividiu o triângulo grandão em 1, 2, 3, 4 triângulos congruentes entre si, pelas suas bases médias, né? Mas à frente a gente vai perceber que cada um desses 4 é semelhante ao grandão. Mas isso mais para frente, não é agora ainda. Mas que é um belo exercício, é. Agora é a vez da base média do trapézio. Olha o que diz o exercício então. No trapézio ABCD da figura, BC igual a 40 cm, AD igual a 32 cm, PQ igual a 52 cm. Os pontos P e Q são os pontos médios dos lados a que pertencem. Falou tudo que a gente precisava saber. Determine o perímetro do trapézio ABCD. Tá? Bom, vamos marcar as medidas que ele deu já sabendo da tal base média, né? Que ponto médio, por exemplo, dividiu esse lado em 2 pedacinhos iguais. Ele disse que BC era 40, então 20 e 20. Você tem também que AD mede 32 centímetros, ficou esse pedaço dividido igual a este, então 16 centímetros para cada um. Ele também disse que a base média, PQ, mede 52 centímetros. Legal. Ele quer o perímetro do trapézio ABCD. Pessoal, para a gente falar desse perímetro, nós vamos somar todos os lados, né? Então é isso, mais a base menor, mais a base maior. Ok? Tranquilo? O que a gente consegue aqui? Nós não vamos conseguir saber quanto mede esse nem esse. Não vamos saber quanto que mede a base maior, nem a base menor. Porém, a gente consegue descobrir quanto mede a soma das duas bases, menor e menor. Como assim? Olha, o que são esses 52, se não justamente a média aritmética entre a base maior e a base menor. AB mais CD sobre 2. Isso é conceito de base média. Né? A base média é a soma, é a média aritmética das bases maior e menor. Se eu mandar esse 2 para lá, eu fico que AB mais CD é o dobro de 52, é 104 na unidade de medida centímetros. Pronto. Aquilo que eu te falei, eu não sei dizer quanto mede cada um dos segmentos, quanto que mede AB, quanto mede CD, eu não sei, mas eu sei da soma e basta. Porque a gente quer o perímetro, ó, vou de novo com 2P para você se acostumar. 2P é símbolo, é a representação de perímetro, é o perímetro do ABCD, você pode escrever ABCD, não precisa, porque é 104 da soma dessas duas bases, mais 32, mais 40, é o perímetro do ABCD, tá bom? Soma essa aqui feita, resulta em 176 centímetros. Pronto, era isso, nada além disso. 176 centímetros é a resposta. Olha que coisa bonitinha, como é ágil sabermos a ideia da base média, seja de triângulo, seja de trapézio, não é mesmo? Terceiro, uma peça de madeira tem a forma de triângulo retângulo ABC com ângulo reto no vértice A e os catetos medindo o AB 48 e o AC 20 centímetros. Essa peça será dividida em duas, cerrando-a por um segmento de reta paralela ao cateto AB, pelo ponto médio do lado AC. Após a divisão, haverá duas peças, uma na forma de triângulo e a outra na forma de trapézio. O perímetro da peça na forma de trapézio é igual a... Vamos preparar a lousa com o desenho para a gente? Pronto, está aqui o desenho, com toda a descrição que ele nos deu. E certamente, se vai ser cerrada essa peça por um segmento que está aqui pelo ponto médio do lado AC, paralelo ao lado AB, certamente vai atingir aqui na hipotenusa, no seu ponto médio. Isso é uma certeza, ficando esse pedaço metade e metade para cá. Tá? Vamos pegar as medidas já para distribuir, porque ele nos dá essa informação que o AB é 48. Ele também deu a informação que a AC 20, então ficando 10 aqui e 10 aqui. Tá certo? Beleza? Só dá simples demais. Se aqui é 48, a base média que está aqui será metade. Tá? 24. O ângulo reto que eu tenho aqui embaixo no vértice A sobe aqui, certamente, por paralelismo. Esse segmento é paralelo ao lado B.
Aliás, aqui embaixo também fica ângulo reto, né? É um trapézio retângulo que nós temos aqui, um triângulo retângulo ali em cima. Veja, nós precisamos saber essa medida, que é igual à medida que está aqui embaixo, né? E para a gente descobrir, a gente pode usar Pitágoras, como eu já te disse, que é um caminho muito comum a partir de agora. Pitágoras, tá? Onde a hipotenusa x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado, tá? Se você me permitir agilizar, você vai ficar com 100, esse número vai dar um número 400, porque 12 ao quadrado é 144, 144 vezes 4 a gente vai calcular aqui. Feitas as somas, extrair raiz, se você me permite, esse x será 26 na unidade, medida centímetros. Então, se x é 26 centímetros, aqui em cima, aqui também. Se ele perguntasse a medida da hipotenusa, por alguma razão, seria o dobro disso, 52. Mas não, ele quer o perímetro do triângulo e do trapézio. Tá tudo pronto, né, gente? Vamos escrever, ó, o 2p do triângulo que ele pede. Aliás, minto, ele quer menos, ele quer o perímetro só do trapézio. Então esquece triângulo. É o perímetro só do trapézio. Nem vou escrever nada, é só dele que a gente vai calcular mesmo. É 24 mais 26 mais 10 mais 48. Né? Só do trapézio é o perímetro desse quadrilátero. A do triângulo também podia ter sido perguntada, né? Tá tudo pronto. Enfim, vamos lá. Para fechar, ó, aqui está dando 50 mais 10, 60. 60 com 48. O perímetro do trapézio, 108 centímetros. É o que você tem na alternativa letra D. Você que está aí olhando para a apostila, letra D de dado. Pessoal, o exercício 280 na apostila do curso, ele está na página 76, tá? Já está lá nos exercícios propostos na apostila de atividade. Para você que é do terceiro e assiste essa aula, é a página 106, o exercício é o 139, combinado? Considere o trapézio ABCD de bases AB e DC na figura a seguir. Entre os pontos E e F são pontos médios, respectivamente dos lados AD e BC. A diagonal BD intercepta o segmento EF no ponto P e a diagonal AC intercepta EF no ponto Q. Figura original eu suprimi para pôr a nossa aqui na lousa. Determine a medida do segmento PQ. Eu te ensinei já na aula, agora há pouco, na teoria que você já deve ter assistido, a encontrar a medida desse segmentozinho, que é chamado segmento de Euler. Ele está sobre a base média, são os pontos médios das diagonais. Esse segmento, se você quiser fazer via fórmula, vamos chamar assim, porque no fim é uma fórmula. Se você quiser usar a ideia é que PQ seja a diferença entre a base maior, que é 110, com a base menor, que é 100, e isso dividido por 2. Tá? Então, PQ, nesse caso, 110 menos 100 dá 10, 10 sobre 2, 5. Como a gente não tem unidade de medida, 5 é a resposta. Então assim, nossa, Léo, isso que você quis fazer para nós, puxa vida, hein? Que bacana. Não, eu quero te dar uma ideia, já que nós não demonstramos a ideia, te dar uma ideia da ideia. Ficou ótima essa frase, mas vou manter. Eu quero te passar uma ideia de como calcular PQ, caso tenha dado branco lá na hora, sobre essa fórmula, que fórmula é bom para a gente esquecer, não é verdade? Então vamos ter um jeito mais simples. Quero que você olhe comigo nesse triângulo, ó. O triângulo ADB. Deu para olhar? No ADB. Tá? Esse é ponto médio, esse lado, esse ponto E. Lembra que eu disse? Se eu por um ponto E traçar um ponto médio de um lado do triângulo, traçar um segmento paralelo ao lado oposto, certamente esse segmento é, porque é a base média do trapézio, EF. Então aqui é o ponto médio desse lado. Aliás, a gente já sabia que é o ponto médio da diagonal, né? Então certamente isso daqui é a base média desse triângulo, ADB. É uma base média. E ela é metade do lado oposto. Quem é o lado oposto? É 100. 100? Então certamente aqui é
50. Metade. Metade. Deu para sacar? Deu para entender? Sim? Agora, ó que bacana. Olha para o triângulo este, ó. Este aqui, ó. Este aqui. O ADC. Mesma história. A gente tem QF base média desse triângulo, uma base média. Essa medida é metade do lado oposto. Então aqui é 100, então aqui é metade. Também 50. Sim? Tudo bem? Olha que barato. Você agora vai olhar para esse triângulo que eu vou destacar em vermelho, ó. Ó, vai olhando. Ó, vai olhando, ó. Esse aqui. Tudo bem? Você tem aqui embaixo 110. Certamente essa medida é uma medida que é a base média. Ó, lado oposto ao 110 está aqui, é paralelo, ponto médio. Esta medida toda certamente é metade de 110. Então essa medida de P até F, 55. Ora, se tudo é 55 e esse pedaço é 50, a medida que eu tenho aqui em PQ é o que falta. É 55 total, eu já tenho 50 aqui fora, faltam 5 aqui dentro. Então, se você quiser sem fórmula nenhuma, dá para usar a base média do triângulo, onde PQ sem fórmula nenhuma é 5. Porque a base média do triângulo a gente demonstrou, né? Tudo bem, é uma fórmula, vai, sem fórmula para a base média do trapézio. Nós encontramos a mediana de Euler. Tudo bem? Belezinha? Você percebe que dá então para calcular até a base média do trapézio? Quanto que mediria a base média do trapézio? Mediria 50 mais 55, mediria 105. O que é 105? É 100 mais 110 dividido por 2. Dá para encontrar a base média de trapézio, pessoal, sem precisar de fórmula, usando base média de triângulo. Tá? Dá para fazer por base média de triângulo. É olhar para esse, que é a base média desse triângulo todo. Então, se eu sei a medida aqui de cima, eu sei essa base média, metade. Né? E depois eu olho para esse outro triângulo aqui daqui, ó. Onde, se eu sei essa base do trapézio, eu sei a base média, metade. Então, metade do de cima, metade do de baixo, pronto. Eu consegui ter a base média do trapézio. Fica aqui o conselho, então, para você. Quer fazer com fórmula? Beleza, mas lembra, fórmula às vezes vai embora, né? E conceito fica, conceito que você treina. Então, pela última vez eu digo, refaz esse exercício, tente fazer outros seguindo esse caminho. Você vai encontrar vários aí na coletânea marcados para vocês. E assim a gente deixa esse recado. Dá para usar a fórmula e dá para não usar. Combinado?